Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de mais um Comentando Comentários. Aproveite, se inscreva no canal, deixe um like se você gostar do conteúdo, deixe algum comentário, quem sabe com alguma sugestão para um possível próximo programa. E se você julgar conveniente, avalie a possibilidade de você se tornar membro do canal. O podcast está com algum problema, a gente está tentando resolver com o nosso provedor, então por enquanto você não vai conseguir ouvir novos episódios por ele, tá bom? Mas a gente está tentando resolver. E agora sim, vem a vinheta e a gente começa em seguida. Eu recordo que é adoeço pelo Brandão e a Tinta Linda Santos. A gente começa com os comentários dos membros do canal. São dois comentários de Luciano Maciel. No primeiro ele diz o seguinte: ótimo vídeo, fico muito feliz por fazer parte do clube de membros do Pesqueira Histórica. E ele fez esse comentário no PH 178. Eu agradeço, Luciano, agradeço demais. As pessoas que por algum motivo não podem ou não querem se tornar membros do canal, elas podem ajudar divulgando, fazendo comentários para a gente conseguir mais engajamento, compartilhando nos grupos que participam, ou simplesmente dando like quando gostam do conteúdo. Todo tipo de interação para a gente é importante. A quem se torna membro, eles dão uma força ainda mais especial. A gente consegue ter uma mão a mais, uma mão mais forte para ajudar nesse nosso projeto. Então, Luciano, eu só tenho a agradecer, tá certo? Aproveite os seus benefícios como membro. O segundo comentário, que também é dele, diz o seguinte, feito no PH 176. Aí Luciano diz: muito boas as indicações para leitura a respeito do tema. É perfeitamente compreensível o seu cuidado ao falar do assunto. O programa PH 176 sobre as aparições marianas. Pois é, Luciano, como eu falei, vai chegar o dia no qual a gente vai ter que falar, mas sempre com muito cuidado, com muito respeito. A gente pretende fazer isso quando for o momento, de forma muito cuidadosa. É um tema extremamente importante e interessante e merece ser tratado com todo cuidado, com toda a atenção possível. Obrigado, viu? Por mais esse comentário. Josinaldo Freitas, no PH 173, aquele com a lista de 5 fatos da história de Pesqueira que pouca gente conhece. Josinaldo diz o seguinte: Marcelo Nascimento, como sempre, informando sobre a história de Pesqueira. Obrigado, Josinaldo, por sua participação. Josinaldo eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. A gente se encontrou um dia desses no centro da cidade. Ele me falou que gosta muito de história municipal, gosta de ler sobre o tema. Ele até comentou que viu na minha estante os livros sobre a história de Vitória de Santo Antão, que ele também tem. São esses aqui. Eu tenho 2 volumes só, Josinaldo, sobre a história de Vitória de Santo Antão, É do professor José Aragão, que são muito interessantes e muito importantes para a gente entender não só a história de Vitória, mas a história da nossa região, a história do interior. Quando a gente estuda a história do nosso município, é crucial que a gente conheça pelo menos o básico da história da região. Então, Vitória de Santo Antão é muito importante, é um município com história muito rica e que a gente consegue fazer paralelos, a gente consegue interligar com o passado de Pesqueira. Isso ajuda a gente a ver de forma mais completa esse painel da história da região. Então, obrigado, Josinaldo. Quem sabe a gente não se encontra mais uma vez por aí pela cidade, Será um prazer novamente, tá bom? Muito obrigado. O próximo comentário, Risoleide Aquino. Ela escreveu naquele programa PH 075 sobre a história de Sanharó, um programa que fez bastante sucesso. Ela diz o seguinte: Laurentino Caraciolo foi o primeiro prefeito eleito pelo povo sanharoense. Antes do senhor Lau, Severiano de Assis Aquino foi o primeiro prefeito de Sanharó, nomeado pelo senhor governador de Pernambuco, vale salientar. Eu não lembro o que eu falei nesse programa a respeito disso exatamente. Pelo seu comentário, eu creio que eu omiti o nome de Severiano de Assis Aquino, mas você está certa, foi importante
complemento, né? Importante participação que você fez. Antes de Sanharó eleger um prefeito, houve um prefeito nomeado que administrou o município nesse intervalo, né? Da criação do município, da instalação do município, na verdade, até a posse do primeiro prefeito eleito. Você muito atenta e fez um complemento muito interessante, importante. Muito obrigado. E esse tipo de comentário enriquece muito o trabalho que a gente faz. Parabéns e obrigado. Próximo comentário de Ricardo HDA, né? Sempre com uma grande participação no canal. No PH 172, aquele programa que a gente analisou um desenho que mostra a Fazenda Pesqueira. A Fazenda Pesqueira que deu origem à cidade de Pesqueira. Ele fez 2 comentários nesse programa. No primeiro ele diz: Marcelo, estou vendo aqui e queria saber sua opinião ou se há alguma informação a respeito. A capela avançada de forma tão desarmônica em relação à linha das casas teria algum motivo religioso, como Deus na frente? Eu trato desse tema com mais detalhes no livro sobre a Capela de Pesqueira, que eu tive que adiar, né, por conta de novos achados. Eu tive que adiar o lançamento para incluir informações mais atualizadas, né, informações muito importantes, inclusive. Sobre isso especificamente, essa é uma hipótese forte até, de que Manuel José de Siqueira ele construiu a capela com a fachada avançando 1 metro, né, e o piso mais alto do que as casas que ficavam ao lado, a linha de casas, na verdade. Essa é uma hipótese que ele teria colocado o Deus na frente, né, como você comentou, colocado o sagrado em destaque na sua propriedade. A gente vê isso em outros casos. Em Genipapo, por exemplo, a capela, pelo que eu me lembro, a fachada fica alinhada com a casa grande, mas ela fica numa área muito mais alta. A capela fica bem no alto, tem um lance de escadarias para se alcançar a capela de Genipapo. Na de Pesqueira, além de avançar 1 metro à frente, ela também tinha o piso mais alto. Tanto é que quando Dom José Lopes fez a reforma, ele teve que recuar, além daquele metro que avançava, que foi demolida a parede, ele teve que recuar mais para abrir espaço para aquele lance de escadas, para se alcançar o nível do piso da capela. O nível está acima do nível da calçada, e se não recuassem, a nova fachada mais para trás ainda, atrás da linha da fachada das casas, não haveria espaço para se construir aquela escada. Se não fizesse isso, a escada ia ter que partir do meio da calçada, né, para alcançar o piso. É uma coisa muito interessante. Só isso aí, só esse tema desse detalhe da capela daria um programa. Tá? Obrigado, Ricardo. Interessante. É uma questão bem interessante que você levantou. Quem sabe isso não vira um programa depois, né? O outro comentário que ele faz é o seguinte: mais uma vez temos alguma citação sobre a escravidão em Pesqueira. Aos poucos construímos alguma ideia desse imaginário pesado e ignorado da nossa cidade. Caso produza a pesquisa, daria uma impactante obra escrita. Você conhece algum livro sobre o tema? Parabéns por mais uma aula sobre o nosso passado. Eu que agradeço pelo comentário, né? Muito enriquecedor também essa questão que você levanta, muito enriquecedora. É o seguinte: quando eu falo de escravidão, eu gosto de citar meu caso pessoal. Eu convivi com 2 filhas de um escravo. Para vocês verem como a história da escravidão está próxima de nós e a gente a ignora completamente. No caso de Pesqueira, não só de Pesqueira, mas nosso foco é Pesqueira, vamos falar da nossa cidade. No caso de Pesqueira, as pessoas agem não por maldade, né? Não é uma coisa pensada, é porque o nosso passado fez a gente caminhar para isso. Para a gente agir, ou imaginar, ou pensar que não houve escravidão em Pesqueira. Isso é absurdo, é terrível e é inaceitável. Em Pesqueira, preste atenção. A gente age, quando a gente fala de escravidão, a gente fala sempre da escravidão que aconteceu no Rio de Janeiro, que aconteceu no litoral, nos engenhos, que aconteceu em Minas Gerais, mas a gente fala como se essa escravidão fosse do outro, não fosse uma questão nossa, não fosse um capítulo do nosso passado também,
E por isso que história municipal é importante. É por isso que a microhistória é importante. Porque ela mostra a gente que a gente faz parte daquele todo que é a nossa nação. Pesqueira não foi isenta, não passou isenta na questão escravidão. É uma coisa seríssima e que eu não sei se eu falo nesse programa, mas eu tenho um projeto de livro para tratar desse tema, escravidão em Pesqueira. Eu não sei ainda quando vai sair, né? Não sei nem se vai sair de fato, né? Mas eu tenho a intenção pela sua importância, né? Um tema que chega, nos arrepia. É um tema realmente, como você falou, é um tema muito pesado, mas a gente não pode se calar a respeito dele, né? A gente tem que encarar. É um tema, assim como o assunto das aparições marianas, o tema escravidão também é muito sensível, que precisa ser feito, né? Ser tratado com muito cuidado. Obrigado, viu, Ricardo? Mais uma vez, você com um grande comentário. Agora a gente tem um comentário de Mari Silva. PH 167, aquele que a gente avaliou, uma fotografia que mostrava a chegada do bispo, né? Era uma dúvida, na verdade, se era a chegada do bispo, Dom Adelmo, ou se era o pessoal indo para o sepultamento de Jurandir de Brito. Aí Mari Silva, ela diz o seguinte: hoje chamado campo de aviação foi um aeroporto? Nossa, né, uma exclamação. Até isso Pesqueira perdeu? Mas isso não tira a importância do vídeo. Amei. Pois é, o campo de aviação, como a gente chama, ele já foi O campo de aviação é um aeroporto, né? A gente costuma chamar de campo de aviação esses aeroportos pequenos, né? Simples, como é o de Pesqueira. Ele é sim um aeroporto, até pela definição, né? Um campo de aviação é um aeroporto, mas eu acho que você quis dizer que era um aeroporto que era operado, né? Que recebia voos, sim. Ele recebia voos, ele teve voos considerados regionais, inclusive. Porque havia voos de Pesqueira para outros estados, pelo menos para o estado da Bahia. Você conseguia ir de Pesqueira para, não lembro se para Salvador ou para outra cidade, mas você conseguia ir para Recife ou para o estado da Bahia, partindo do aeroporto de Pesqueira. Realmente parece mentira, né? Parece tão grande a coisa, mas a Pesqueira já viveu outros tempos que justificavam um aeroporto funcional, né? É bem interessante também. Alguém já sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre o aeroporto. Esse vídeo vai sair em algum momento, né? Mas por hoje é isso. São os comentários que eu selecionei para esse programa. Então, obrigado, gente, e até a próxima.